Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei, Senhor, por onde eu for. Tu és o meu amado, tu és o desejado, Paizinho querido, te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa estrela. Vamos erguer a sua voz e diga isso. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Se não temos o Senhor Jesus, não temos nada. Precisamos de Jesus, precisamos viver os propósitos de Deus. Deixa Jesus cuidar de você. Vamos intensificar a nossa busca hoje, aqui na quinta-feira, dia 39, dia 27 de 11 de 2025, dia 39
da nossa campanha de 42 dias de propósitos, reta final falando sobre o quinto propósito de Deus para as nossas vidas, que é missão. Você foi feito para uma missão, você foi feito para anunciar o Evangelho, apresentar Jesus às pessoas e trazer outras pessoas para Jesus. Glória a Deus. Deixa eu dar o pause aqui no louvor para a gente conversar um pouquinho mais. No final a gente escuta um pouquinho melhor, hoje gravado, né? Mas tá aí o chat ao vivo, comenta, compartilha. Vamos orar uns pelos outros, lembrando dos pedidos de oração. Vamos seguir firme aí no finalzinho, na reta final daquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, hoje é o dia 39, equilibrando sua vida. Vamos orar, vamos partir para a leitura, para entender o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Nessa noite, não, nesse dia, nessa gravação, né? Não sei que hora você está vendo, estou gravando à noite. Mas a qualquer momento que você se sinta tocado, revestido, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, que a Tua boa mão repouse sobre nós, dando graça, trazendo esperança, renovo, compreensão, coragem para viver os Teus propósitos, falando, Pai, desse propósito tão importante que é a missão, compartilhar, apresentar Jesus às pessoas, nos dê graça, Pai, em nome de Jesus. Possamos aprender um pouquinho mais, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de gratidão, de louvor, sempre, Pai, independente das circunstâncias. O Senhor visite cada um que tem colocado como propósito te buscar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir, já mudando a telinha aqui, ó, para a gente partir para a leitura do dia 39. Equilibrando sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15 e o texto também de 2 Pedro 3,17, que diz: não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Então tá aí os dois textos. Eu estou aqui com o meu diário de bordo, não vou esquecer de marcar. Dia 39. Mais um para conta, no finalzinho. Beleza. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão. Então tá aqui, ó. 5 propósitos. Se você gravar o grande mandamento, aqui, ó, grande mandamento e grande comissão. A gente tem falado bastante, né? Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Nós aqui na igreja resumimos ainda mais. Nós colocamos em 3. Adorar a Deus, amar como Jesus e multiplicar discípulos. Então, é claro, né, nessa compreensão gradativa, a gente tentou colocar de maneira mais simples para que, de início, a pessoa já entenda e depois vá se aprofundando. Então, pega aí, compartilha aí, né, a nossa artezinha. Adorar a Deus, amar como Jesus e multiplicar discípulos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o grande mandamento, ou ao próximo como Jesus nos amou, e a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos ensinei.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a melhor versão para mim é de Mateus 28. A gente viu que a grande comissão tem também em outros livros do Evangelho. Beleza, irmãos? Está entendendo? Você comenta aí, comenta lá no grupo. Não, pastor, eu estou entendendo que a essência do Evangelho é o grande mandamento, a grande comissão. Esse é o caminho, tem sido bom para mim, as coisas estão esclarecendo. Ou também, pastor, eu não estou entendendo nada, você fica falando dessas coisas aí, eu não entendo ainda. Porque o propósito termina agora, irmãos. Termina a campanha, mas os nossos propósitos continuam. Uma das coisas que mais trazem satisfação no ministério pastoral é conversar com uma pessoa, duas, explicar, né? Ver uma pessoa assim com sede de entender as coisas de Deus. Então eu ficarei muito grato. 1. Ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus. Portanto, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Então a gente viu aqui, lembra? O que é adoração? Adoração é música, louvor? Não, adoração é amar a Deus. Tudo que você faz como ato de obediência, adoração, quando você levanta, quando você faz seu café, quando você está lidando com a sua família, com o seu trabalho, tudo você faz para a glória de Deus, em obediência, considerando, sendo grato a Deus. Né? Toda atitude de obediência é uma atitude de adoração. Então, quando você vence o pecado, quando você, muda o seu próprio eu, então ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, portanto, seu propósito é demonstrar amor a outra pessoa por meio do ministério. Então, aqui ele fala ministério e depois que ele vai falar da comunhão, né, que é quando ele fala do batismo. Mas eles se envolvem, porque com amar o próximo, o que a gente viu também? Que fala de comunhão, né? Amar o próximo, essa comunhão, esse compartilhamento de vida. Aqui ele coloca o amor ao próximo como ministério, que é um amor de prática, uma atitude. Vai e faça discípulos, você foi formado para uma missão. Então, grande comissão agora aqui, né? A partir do 3, 4, 5, grande comissão. Faça discípulos, ou seja, pregue Jesus às pessoas, fale para as pessoas de Jesus, ensine as pessoas o que você sabe, ainda que seja pouco. Batízios, você foi formado para fazer parte da família de Deus. O batismo ele é a inserção na família de Deus. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, que é o discipulado, santidade. Parece que a gente está falando de muita coisa, mas a gente está falando de poucas coisas, são as mesmas. Você entendeu isso aí, você vai entender a Bíblia toda, você vai entender as coisas de Deus, você vai caminhar melhor. Um compromisso sério com o grande mandamento, com a grande comissão, fará de você um grande cristão. Aí. Um compromisso sério com o grande mandamento, com a grande comissão, fará de você um grande cristão. Vou falar sobre isso no GCL hoje. Tá? Falta o GCL não, faz um esforço, vai lá e vai ser bênção. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os demais. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter a sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Então tá aqui, né? Muito bom. Vou até passar aqui para a turma do GECEL, aqui dos líderes, para a gente incentivar aqui essa devocional do dia 39, né? Além da que a gente já tem pronta lá. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outra pessoa no ambiente de um grupo da igreja. É o que a gente tem feito. Então, irmãos, veja só, quem leu o livro, quem fez as lives, quem esteve no GECEL, né? Quem participou dos cultos da pregação nesse período de campanha, assimilou bastante. Tenho certeza que sim. A Bíblia diz como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de uma vida com propósitos, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo.
Perguntem-se, e daí? E agora? O que isso significa para mim, para a minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. É o que a gente tem feito. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Poxa, estou lembrando aqui do Gessel, né? A gente fez até um modelo de Gesselzão, que a gente juntou alguns Gessels. Que conversa boa, irmãos, quanta experiência e como a gente vai falando ali sobre servir, o que é ser um servo de Deus, as pessoas que marcaram a nossa vida. Preguei domingo de manhã e citei muito a vivência que a gente teve no Gessel. Tem sido uma ferramenta importante, irmãos. Às vezes a gente desvaloriza, chega lá, sabe, na casa, não sei o quê, uma coisinha só assim. Não, a conversa cura, a oração cura, a comunhão cura, sabe? O compartilhamento, o aprendizado, você vai, como você reacendesse a chama. Fica um tempo sem ir, aquela coisa vai esfriando, aquela coisa assim, sabe, distante, mas começa a se envolver com as pessoas, com um pequeno grupo. É muito importante. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas, no fim do livro, mais de 1000 passagens. Olha só, irmão. Quantas referências a gente leu aqui ao longo desses 40 dias? Mais de 1000 referências da Bíblia utilizadas neste livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária. Tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho, pode ajudá-lo no estudo indutivo. Eu não conheço esse livro, mas deve ser um bom livro, né? Principalmente para quem está iniciando no estudo da Bíblia. Ano passado, na Páscoa, na campanha da Páscoa, a gente leu na versão NVI. Esse ano eu vou ler na versão NTLH, eu vou pegar a versão mais simples, mais atual, para a gente ver como é interessante, irmãos. Você lê de maneira compreensível, as versões são uma bênção, e estão todas aí para a gente desfrutar. Você já leu a Bíblia toda? Já leu o Novo Testamento todo? Tem se dedicado? Tem vida devocional? Tem meia horinha de leitura da Palavra de Deus diária? Precisa, irmãos. Façam um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz, testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico. Já falar assim, poxa, eu estou lendo até agora, ainda não engasguei, não errei, mas só pensar que você se distrai e acontece. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificar 2 sinais vitais: pressão sanguínea, temperatura, para verificação dos sinais vitais. Pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha, vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse, e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria.
Então você vai avaliando a sua vida nesse sentido. Como é que está a minha vida de adoração? Estou obedecendo a Deus? Eu estou amando a Deus? Estou buscando conhecer o Senhor? E a minha vida de comunhão? Eu tenho me dedicado à minha comunidade local, né? Estou compartilhando a vida? Eu estou aumentando assim, o nível de comunhão, de comprometimento com as pessoas? Eu estou cada dia mais parecido com Jesus? Estou guardando ainda aquele hábito, aquele mau hábito? Eu estou servindo, né? Como é que eu estou intencionalmente a serviço do reino, a serviço da igreja local, a serviço dos meus irmãos? Que eu tenho compartilhado a minha fé? Então, essa é uma autoavaliação que você vai buscar para a sua vida. Anote seu progresso em um diário. Isso aí que para mim eu tenho que melhorar, né? Eu tenho poucas anotações, a não ser meus estudos de pregação, né? Que minhas pregações estão todas aí salvas, né? Tem tudo lá no arquivo direitinho. Eu imagino que, não sei, difícil dizer, né? Mais de 100 com certeza, mas ele fala aqui para anotações do dia a dia, da sua devocional. Né? Você tem um caderninho, então você está lá no devocional, você lê o que Deus falou com você. Isso é importante demais. Eu acabo anotando às vezes também no bloco de nota de celular, mas não é a mesma coisa. O bom é quando a gente tem um caderninho, escreve, né? Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo. É o que eu critico um pouco, irmãos, quem faz 365 dias do ano com uma devocional pronta, sabe? Essas devocionais do ano todo, onde tem um versículo e a explicação ali, a impressão do autor. É legal, é bênção, mas, poxa, como é que você precisa ter o seu momento com a Bíblia e ver como é que o que Deus vai falar com você? Então, eu não encorajo muito essa devocional do ano todo, né? Mas você não está fazendo ainda esse livro devocional? Sim, mas 40 dias é um estudo continuado, né? É uma sequência de compreensão. E pega o ano todo. Você está o ano todo ali, com cada dia uma mensagem aleatória. Um dia fala de uma coisa, outro dia fala de outra coisa completamente diferente. Tem devocional aí, irmãos, que apesar de levar o nome cristão, é quase um horóscopo. Não todas, tem muitas devocionais boas e sérias. Mas você precisa ter um contato mais direto com a Bíblia, né? E entrar mais vazio, porque você está sempre na interpretação ali do autor daquela devocional. Entra mais leve, mais vazio. Deus vai falar com você, a palavra é viva, poderosa. Começa a enxergar os personagens como pessoas, seres humanos, igual a mim, igual a você, sabe? As mulheres de Deus, os homens de Deus e o que eles passaram. Aí você vai saltar ali para os sentimentos. Que aí você fala, rapaz, o Elias também sentiu isso que eu estou sentindo agora, né? O Moisés também, ele recuou, como eu também. Então você começa a entender que aquelas coisas ali são pessoas normais como nós que passaram, mas se colocaram, perseveraram, erraram, pediram perdão, acertaram, consertaram a vida, sofreram consequência do erro e a vida foi desenrolando, desenvolvendo. Quer ver uma coisa que é um choque de realidade da Bíblia? Quando você vai ler a Bíblia com criança. Porque você está lendo a sua Bíblia ali normal, você lê uma coisa ou outra, assassinato, traição, aquilo vai passando meio batido. Quando você está lendo com criança, não sei o que, a prostituta e adulterou, aí você fica meio assim, rapaz, essa passagem está meio pra... Né? Mas eu lendo a Bíblia com Lara, 8 anos. Papai, quem que é prostituta? Papai, quem que adulterou? Papai, matou e cortou a cabeça do outro. Meu Deus do céu. Né? Você tem aquele choque assim de realidade que parece que a gente está lendo uma coisa de ficção. Então, quando você começa a ler com a criançada, você fica assim, né? Mais atento. Então é isso, irmão. São histórias, são tragédias, são vitórias, derrotas. Deus falando, quem obedecendo, outro desobedecendo. A gente precisa ter mais esse contato aí. Né? E desconstruir. A igreja está muito distante do que é a igreja, o evangelho está muito distante do que é o evangelho. E a gente precisa retornar assim a razão, né? A fé que é baseada no conhecimento da palavra de Deus, não esse fideísmo, essa coisa, sabe, absurda, dessa convicção de quem Deus é, de quem nós somos. A gente precisa. Anote seu progresso em um diário. Melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual.
Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de se esquecer. São lições de vida. A Bíblia diz, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos, né? Apeguemos com firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar dos que registramos. Eu acho que esse texto é de Hebreus. Quer ver? Deixa eu dar uma conferida aqui. Aqui, ó. Hebreus 2:1. Eu sou ruim de referência, mas alguma coisinha eu já aprendi. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer, os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. Olha que legal, a importância da escrita mesmo, né? De você escrever, de raciocinar. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido a orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI, lemos, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável, exemplo de Davi. Registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu, que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos neste mundo. Finalzinho aqui, espero que seja, tem mais 2 ainda. Vamos lá. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Neste livro passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal da página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse, qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seus propósitos. Paulo disse, se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Vamos lá? E o último aqui, tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai, eu te glorificarei na terra
completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Neste caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes da sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os havia ajudado a conhecer e amar a Deus, adoração, e amar uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado, mostrou-lhe como servir ministério e enviou-os a pregar o evangelho, que é a missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Glória a Deus, irmãos! Que coisa boa! Louvado seja o Senhor! Porque é muito bom a gente, sabe, ter uma convicção, irmãos. A vida é feita de muitas incertezas, a mente, o coração. Tem hora que a gente pensa que tá tudo errado e tal, mas assim, você vai se firmando na palavra de Deus, você vai caminhando com mais convicção. Às vezes a gente pensa nessa busca por novidades, ou como atrair, como fazer, mas é a essência que nos move, que nos mantém. Que Deus nos dê graça, força e coragem para continuar avançando no ministério que Ele nos deu. Você tem a oportunidade de colocar o seu pedido de oração, né? Para as pessoas aí do grupo, do chat, conseguem ver, estão orando por você, né? Os irmãos da intercessão estão, inclusive, levando esses pedidos aí nos momentos de intercessão, nas orações em particular no monte, tendo como compromisso. Então, em nome de Jesus, vamos avançar. Tá bom? Não deixem de orar por mim, irmãos. Por mim, pela minha família, para que Deus me dê graça, sabedoria, sabe, coragem, para a gente continuar, direção, né? Entender as portas que Deus está abrindo. Lembra que um dia a gente leu aqui? A gente tem que parar de orar, o que o autor aqui disse para a gente. Tem que parar de orar assim, Deus, abençoa o que estou fazendo. E para orar, para Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está abençoando. Alguma coisa assim, né? Eu vou procurar aqui. Então, Senhor, eu quero fazer isso, então eu vou fazer, o Senhor abençoa. Mas peraí, assim, o que o Senhor está abençoando, né? Qual a porta que o Senhor está abrindo? Para onde o Senhor está me direcionando? Eu quero ir aonde o Senhor está abençoando. Então é uma mudança aí de perspectiva muito legal. Bem-aventurados que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Pergunta para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para a minha vida? Qual das 4 atividades, né? Pequeno grupo a gente já está fazendo, um autoexame periódico, que é importante. Transmita aos outros aquilo que você sabe, ou seja, né? Deus vai colocar alguém aí no seu caminho. São 4. Qual que eu estou perdendo aqui? 1. Converse. Faça o exame. Anote. Então, anotação. Eu tenho lá o material assim que a gente trabalha no GECEL. Vou colocar lá no grupo, né? Eu vou colocar agora. Você nem vai entender porque eu estou colocando agora, mas quando você ver, você vai entender. Quer ver? Eu vou colocar aqui no grupo. Que aí você tem um material também que pode te ajudar, além do livro e além de tudo isso que a gente já está... É difícil vai ser achar aqui agora, meu Deus.
Aí vai aparecer. Aqui, ó. Pronto. Coloquei lá no grupo da campanha. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, tem direcionado as nossas vidas. Nós oramos por restauração, cura, milagre, renovo. Oramos pela ação do Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Faz a Tua obra, Senhor. Cuida de cada um desses que precisam de Ti. Abençoa, Pai, as pessoas que amamos, nossos pais, filhos, netos, irmãos, essa mãe que ora, essa filha que ora pelo seu pai, essa mãe que ora pelo seu filho, pela sua filha. Age com Tua mão poderosa, Senhor. Um toque pode mudar, traz transformação, traz para o centro da Sua vontade, Senhor. Que vivam para a glória de Deus, que nós possamos viver para a glória de Deus. Manifesta o Teu poder sobrenatural em nosso meio, Pai, trazendo cura, Senhor, trazendo resultados assim de espantar os médicos, de calar a medicina, de glorificar o Teu nome, Pai, de confundir os sábios dessa terra para a glorificação do Teu nome, Pai. Age em favor daqueles que esperam e que aguardam em Ti. Nos ajude a entender mais a Tua palavra como nunca antes, a ler a Bíblia como nunca antes, a Te enxergar como nunca antes, ter experiências como nunca antes, amadurecer como nunca antes, que a glória de Jesus seja refletida, Senhor, através da nossa vida, onde a gente estiver, por onde a gente passar, no que a gente fizer. Abençoe os irmãos que estão orando por causa da justiça, vida financeira, portas abertas. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe os irmãos que estão orando pelo seu casamento, pela sua família, né, pela sua vida espiritual, por conversão de um ente querido. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe os candidatos ao batismo, tira toda dúvida, todo medo, toda dor, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os novos membros da nossa igreja, o culto conectar, que vai ser uma bênção, Senhor. Abençoe o nosso GECEL à noite, nosso culto, que cada reunião nossa seja marcada pela ação do Espírito Santo. Nós te agradecemos, dê um dia abençoado, abençoe cada um que se colocou em campanha a fim de te buscar mais intensamente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos então terminar com louvor. Deixa eu ver aqui um louvor bonito. A gente está repetindo a beça, né? Vamos ver. Deixa eu olhar um mais para baixo. Espera aí. Ah, esse é bom. Esse sempre é bom. No tempo que a gente não canta. Não canta não, né? Não escuta aqui na live. Vamos lá, não trava não. Vamos terminar com louvor. Foi. Então, fique com Deus, tenha um ótimo dia e Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus.
trazer sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus.